Abra sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1. Eles vão colocar na tela também. Mas não se desconecte. Deixe o seu coração conectado com o Senhor. Deus quer falar com você neste dia. Deus quer falar com você. Deixe o seu coração aberto. João 14. Na verdade eu iria ler só o versículo 15 e 17. Mas para vocês entenderem, eu vou ler o João 14, do versículo 1 até o 17, para vocês entenderem o contexto da palavra. Amém, irmãos? Amém. João 14, 1. Diz assim: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhe preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim também fará as obras que eu tenho realizado, e fará maiores ainda do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Paizinho, obrigado pela leitura da sua palavra. Espírito Santo, eu sou totalmente dependente de Ti. Me ajude a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que o Teu amor venha sobre nós agora. Doce Espírito Santo, fale conosco. Que a nossa mente agora esteja cativa a Ti. Que o nosso pensamento não seja distraído por coisas, ou por setas, ou por alguma outra coisa que venha tirar o nosso foco e tirar a nossa atenção. Espírito Santo, Espírito de Jesus, Espírito de Deus, venha falar com nós agora. Venha falar conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há uma semana e mais ou menos, uma semana e meia atrás, os meninos ministraram e eu escutei uma ministração, escutei uma mensagem do pastor A. Bilber, um dos pastores que mais ganha alma para Jesus nesse Brasil. É incrível. E ele falando sobre o Espírito Santo, e algumas coisas mexeram comigo. E eu comecei a pensar várias coisas. O Espírito Santo começou a fazer eu lembrar de muitas coisas, principalmente do início em que eu estava como pastor. Como nós iniciamos há mais de 4 anos atrás, aqui na igreja.
E eu sempre digo ao pessoal do louvor, algumas pessoas, a nuvem ela vai se mexendo. O que é a nuvem? A nuvem no deserto, ela guiava o povo. Mas a nuvem não ficava parada, ela andava. E eu percebi que o Espírito Santo quer que nós voltemos a algumas coisas que nós deixamos. Ou não entendemos essas coisas direito. E talvez eu vou falar sobre o Espírito Santo e você já... eu já ouvi o pastor falar disso. Ele já ministrou algumas vezes sobre o Espírito Santo. Eu já sei o que é, eu já sei para que serve. Eu já sei... Não. Zera tudo. Deixa ele fazer algo novo. Trazer algo novo, uma semente nova para o seu coração. É tão importante essa série que nós iremos falar do Espírito Santo, que talvez, se você realmente prestar atenção, não é porque eu estou falando, é porque a palavra diz isso. Se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, então você tem que entender que isso é tão importante que pode mudar a sua forma de viver, a sua forma de agir e a história da sua vida. O que é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Antes de nós entrarmos nessa questão de quem é o Espírito Santo e o que ele faz em nós, eu gostaria de, à guisa de introdução, fazer algumas perguntas para você. Você já parou para pensar em alguma pessoa e você, no seu pensamento, ou talvez você até disse, nossa, parece que Deus está sempre com essa pessoa. Nossa, é incrível, essa pessoa parece que Deus está sempre com ela. Tudo dá certo para essa pessoa. É incrível, bênçãos, portas abertas, tudo que essa pessoa coloca as mãos é abençoado. Ou você já teve essa sensação, nossa, como é bom ficar perto dessa pessoa. Essa pessoa transmite algo diferente. Essa pessoa transmite uma paz. Essa pessoa transmite uma alegria. Essa pessoa, ela tem algo que ela atrai as outras pessoas. Talvez você já tenha conhecido alguém assim. Ou talvez você ainda vá conhecer alguém assim. E eu te pergunto, por que tais pessoas, parece que tudo que ela coloca a mão é abençoado? Tudo que ela faz dá certo. Se ela plantar, dá fruto. Não dá granizo, não dá seca, não dá nada. Tudo que a pessoa faz, dá certo. E não estou dizendo que a pessoa não tem problemas. Não confunda o que eu estou dizendo. Eu não estou trazendo uma mensagem coach para você. Vai lá, você consegue. Autoestima. Isso aí é importante, a Bíblia ensina. O maior coaching da Bíblia é Jesus. Da história é Jesus. Se você for na Bíblia, Neemias te ensina a ser o melhor empresário que já existiu. O melhor administrador de empresa. Lê o livro de Neemias. Jesus ensina todos os relacionamentos interpessoais. Mas não é disso que eu estou falando. Será que Deus tem filhos favoritos? E eu também não estou falando mal dos coaches, tá? Deixa eu abrir um parênteses. Eles são muito importantes na área empresarial, ok? Dá tudo certo. São pessoas muito eficientes naquilo que fazem. Eu estou falando aqui no âmbito da igreja, da sua vida espiritual, ok? Então não interprete, o pastor falou mal dos coaches. Eu não falei nada mal de ninguém. Já estou falando porque vai estar gravando e vai falar. Irmão, eu sei como é que funciona, que nós vemos muitas ministrações de pastores na internet, então a gente já tem que tomar cuidado com algumas coisas. Mas Deus tem filhos favoritos? Você acha que Deus prefere a Célia do que o Paulo? Vai estar com mais moral. Você acha que Deus prefere abençoar mais uns filhos do que outros? A Bíblia também deixa clara que não. Deus ama a todos, da mesma forma. A questão é que realmente Ele quer ter um relacionamento com todos. Quer ter um relacionamento conosco. Ou então você já parou alguma vez na igreja, principalmente nas reuniões de oração aqui no culto. Você fala assim, nossa, parece que aquela pessoa consegue se conectar com Deus. Começou a orar, já está. E eu não consigo me conectar, eu estou parecendo uma geladeira, estou parecendo um poste no meio da igreja. Por que aquela pessoa consegue se conectar e eu não? Eu duvido que você nunca fez essa pergunta. Eu já fiz. Tá bom, desculpa, só eu. Mas a questão é, Deus deixou um manual para nós. E este manual é a palavra dele. Vocês já compraram alguma coisa, um eletrodoméstico, um carro, alguma coisa?
Aí sempre falam para vocês o quê? Leia. Então, a gente quer viver, mas não lê o manual. E nós podemos viver bem, conforme eu já disse dessas pessoas. Basta que a gente leia o manual. Nós não seguimos o manual, por isso não mantemos o relacionamento com Deus. Lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o que está escrito no texto? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Nós padecemos, nós não entendemos as coisas que acontecem na nossa vida por falta de conhecimento da palavra dele, do manual que ele deixou para nós. Muitos cristãos que já nasceram de novo, não sabem, não entendem a importância do relacionamento com o Espírito Santo. E os irmãos sabem que nós acreditamos na Trindade. O que é isso? Nós acreditamos no Pai, acreditamos no Filho, que é o Senhor Jesus, e acreditamos no Espírito Santo. Essa é a regra de fé nossa. Então, começa por aí. Você acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E Deus, ele é infinito. Nossa mente não consegue entender a sua totalidade. Como que 3 pessoas são um Deus só? Às vezes você não entende, você buga. Você fica, Deus 3, Deus 3. Não tem que entender, irmão. É a mesma coisa de um inseto olhando para a maior criatura que existe na natureza. Ele não vai entender. E nós vemos que desde o princípio, lá no Gênesis, Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Elohim, os 3 estavam juntos. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eles estavam interagindo desde o início. E eu perguntei esses dias na oração aqui, eu falei, aonde que Deus está? Aí os irmãos, no meu coração. Aonde que Jesus está? No meu coração. Aonde que o Espírito Santo está? Eu não sei fazer um grilo não, era para ser um grilo. Mas não deu certo, entendeu? Depois os efeitos especiais da edição, depois faz um grilo. Nós sabemos que Deus é onipotente, certo? Faz parte da nossa regra de fé também. Deus é onipotente, Ele tem todo poder. Deus é onisciente, Ele sabe de tudo. E Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Ah, então como Ele não está no meu coração, pastor? Você falou que não está no meu coração. Eu não entendi, buguei de novo. Vai ter que reiniciar o computador. Vou explicar para vocês. Deus ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar. Mas Ele centraliza a sua presença em algum lugar. Hoje o Pai está centralizado no trono, no centro do universo. E aonde que está centralizada a presença de Jesus hoje? No trono, à direita de Deus. E aonde que é o trono do Espírito Santo então? Duvido você falar que é a esquerda. Não é a esquerda do trono de Deus. O trono do Espírito Santo é dentro de você. É dentro do cristão. O Espírito Santo centraliza a sua presença no trono, dentro do coração daquele cristão que já nasceu de novo. Entenda o que eu estou explicando para vocês entenderem que eu não estou falando só do Espírito Santo, mas explicando o contexto em que o Espírito Santo está na nossa reflexão de hoje. Nós oramos como Jesus mesmo ensinou. O que Jesus falou? Ore ao Pai que está nos céus, em meu nome e pelo poder do Espírito Santo. Para adorar e ter comunhão, no dia a dia nós não tem problema. Você tem que pedir ajuda para os 3. Fala com seu Pai, fala com o Senhor Jesus, mas fala com o Espírito Santo. Isso é algo que parece que a igreja não entendeu muito bem, ou deixou de entender. Porque desde o princípio, desde o começo, o Pai era adorado. O Filho, o Senhor Jesus era adorado. E o Espírito Santo também era adorado. Mas porém, foi o próprio Jesus que disse, eu vou, mas vos enviarei o conselheiro. Conselheiro ali é a palavra no grego paracletos. Aquele que vai estar ao seu lado. Aquele que vai te ajudar. Eu vou, mas vou enviá-lo. Então vocês entenderam, né? O Pai está centralizando a presença dele nos céus.
O Senhor Jesus está centralizando a presença dele nos céus, à direita do trono de Deus. E o Espírito Santo está aqui na terra conosco, centralizando a presença dele aqui na terra, dentro do cristão. Agora eu pergunto, a maioria de nós, ou a maioria dos cristãos, fala com o Pai, a maioria dos cristãos ora ao Senhor Jesus, mas a maioria dos cristãos ignoram o Espírito Santo. Quando foi a última vez que você falou Espírito Santo, eu te amo? Sem ser hoje no culto, que a gente falou bastante. Quando foi a última vez que você conversou com o Espírito Santo? Eu tinha que conversar com o Espírito Santo? Sabia não? Tem, irmão. Tem que conversar com o Espírito Santo. Quando foi a última vez? Existe um homem de Deus que se chama Francis Chan. E ele tem um livro que chama O Deus Esquecido, que fala do Espírito Santo. Chama O Deus Esquecido. E Francis Chan ainda diz uma coisa. Ele cita uma frase que diz o seguinte: se eu fosse Satanás, e o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma de minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Deixa eu perguntar, vamos lá, quem é que mais sabe te ensinar como criar os seus filhos? Quem é que poderia te ensinar a entender seu marido? Quem é que poderia te ajudar a entender a sua esposa? Quem é que pode te ajudar com a empresa, com os negócios? Quem é que pode te ajudar com o seu trabalho e com todas as coisas que você faz? Quem é o que mais poderia te ajudar? É o Espírito Santo. Você tem que pedir ajuda para Ele. Falar assim: Senhor, Espírito Santo, me ajuda com aquele cavalo do meu marido. Ah, amor. Espírito Santo, me ajuda com aquela ignorante da minha esposa. Eu não vou chamar ela do feminino de cavalo, né? Aquela ignorante da minha esposa. Espírito Santo, me ajuda com aquele filho rebelde. Vamos amarrar que é criança. Eu já falei que tem um disque denúncia. Eu aprendi isso com alguns pastores. Eu já usei, amor. É o seguinte, pode usar comigo também, tá? Espírito Santo. Ué, eu sou gente, irmão. Eu sou igual a vocês. Espírito Santo. Ó a oração, eu disse que denúncia. Você não denuncia as coisas quando você... Espírito Santo, eu não dou jeito. Eu não alcanço o coração dela, os sentimentos dela. Espírito Santo, é com o Senhor? Dá um jeito com a mulher. Pega ela de jeito. Faz isso com seu marido também. Espírito Santo, eu não entendo. Eu não sei mais o que eu faço. Eu já dei café, mas não adianta. Pega ele de jeito. Hã? É. Mas o Espírito Santo pode nos auxiliar nisso, irmãos. Eu estou tentando, é uma mensagem muito séria, mas eu estou tentando levar de uma forma para prender a atenção de vocês descontraída, para vocês entenderem a importância. Lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, coloca esse texto para mim. 2 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Esse texto é muito conhecido e nós falamos todo final de culto, não é? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Pode deixar esse texto aí. Mas a Bíblia, a mensagem, ela traduziu esse texto do original de uma forma interessante. Preste atenção. Diz assim: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a amizade profunda do Espírito Santo sejam com todos vocês. O Espírito Santo, ele quer ser seu amigo. E se eu te perguntar, o Espírito Santo, ele realmente é o seu amigo? Tem muitos aqui na igreja que vão falar: não, o Espírito Santo é meu amigo, ó. Tamo junto, Espírito Santo. Mas de verdade, o Espírito Santo realmente é o seu amigo? Você conversa com ele? Você tem uma profunda amizade com o Espírito Santo? Como é que é uma profunda amizade? Um teólogo disse o seguinte: disse que a forma que esse versículo está construída no grego poderia ser traduzida assim também, preste atenção.
a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, pela graça sois salvos, mediante a... Então vocês são salvos pela fé em Jesus. O grande amor de Deus, o amor de Deus é forte, né? Maior que o amor de mãe, sério. O amor de Deus vão ser materializados na sua vida através da amizade profunda com o Espírito Santo. Então a graça de Jesus, o amor do Pai, só vai ser materializado na sua vida se você se relacionar com o Espírito Santo. E tudo nessa jornada, irmãos, para a gente ter sucesso na nossa vida cristã, na nossa vida abundante, porque não se enganem, eu virei cristão, eu virei, sei lá, crente, porque agora é evangélico, né? É o nome da moda. Virei evangélico, estou lá. Agora eu não vou ter mais problema. Mentira, você vai ter problema. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Entendeu? Mas a questão é, como que nós fazemos para ter uma vida abundante em Cristo? E eu vou conversar com vocês hoje sobre 2 experiências. Era só a introdução até agora. 2 experiências. Primeira se chama novo nascimento. O que é isso? Pessoal que já batizou, já aceitou Jesus. Vocês sabem o que é. É nascer de novo. E se eu te perguntar, você nasceu de novo? Todo mundo que está aqui na igreja fala assim, eu nasci de novo. Lembra no batismo? Eu nasci de novo. Nasci. Aí, lembra? Você nasceu de novo? Se eu te falar que existem muitos evangélicos que estão dentro da igreja e ainda não nasceram de novo. Como assim, pastor? Nós vamos adentrar o que é nascer de novo. Nascer de novo tem a ver com uma regeneração. Nascer de novo, quando você nasce de novo, a sua vida muda. A vida da pessoa muda. É uma decisão radical. Como que era nascer de novo? Se a gente for olhar na igreja primitiva. Quando você nascia de novo na igreja primitiva, não era o evangelho que se adaptava à sua vida. Não. Você parava tudo o que você estava fazendo, que não agradava a Deus, e você se adaptava à palavra dele, ao evangelho dele. Tem muitos de nós, muitos cristãos, dentro da igreja, que falam que nasceram de novo, mas vivem do mesmo jeito que viviam no mundo. Eu não entendo isso. Continua curtindo as mesmas músicas, continua frequentando os mesmos lugares, continua com a mesma boca suja, continua tendo as mesmas atitudes que não devia, e falou que nasceu de novo. Opa! Nós vamos continuar aqui, e eu estou falando tudo com base bíblica. A pessoa fala assim, eu entreguei minha vida para Jesus, mas na verdade essa pessoa nunca nasceu de novo. Olha o que diz lá em Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Olha o que diz o texto, lá em Atos dos Apóstolos. Coloca na tela aí. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam... então tem que se arrepender para o pecado ser cancelado. Entendi. Então alguém que nunca foi regenerado, essa pessoa não vai saber ouvir a voz do Espírito Santo. Ela não vai conseguir ter uma amizade profunda com o Espírito Santo, porque ela não foi regenerada. Ela não nasceu de novo. Agora se eu falar para você, faz uma análise da sua vida aí, rapidão. Você nasceu de novo? Entende o que eu disse até agora? Frequentar a igreja não quer dizer que você nasceu de novo. Deveria, mas não quer dizer. Até você ter um cargo na igreja, não significa que você nasceu de novo. Tá, pastor, beleza então. Você está falando é que não nasceu de novo, que não sei o quê. Agora bugou minha mente de novo. E o que é uma conversão autêntica? Deixa eu falar para você entender. É quando a pessoa não está mais brincando com as coisas de Deus. Não é apenas a experiência no culto, que a gente coloca a mão e a pessoa cai no poder do Espírito. E depois ela levanta, sai pelo portão e continua do mesmo jeito. Ela não brinca mais com as coisas de Deus. É o momento em que ela se entrega por completo a Jesus. E ela faz o que for preciso para viver em obediência ao Senhor. A palavra arrependimento que está na Bíblia, no Novo Testamento, ela significa metanoia. Em outras palavras, é mudança de pensamento, mudança de mente. Desculpem.
mas ela é baseado em uma palavra hebraica. E é engraçado que as palavras hebraicas do Antigo Testamento, elas pintam quadros. É diferente da nossa linguagem. Aqui se eu falar caixa, é uma caixa. No hebraico não, seria um quadro e a caixa está no meio do quadro, com outras coisas. Então, no hebraico, essas palavras elas pintam quadros. E a palavra arrependimento significa o seguinte, preste atenção. Quando a palavra arrependimento está no hebraico, ela fala assim: você está aqui, você dá uma volta de 180 graus e vai para outra direção. Isso é arrependimento. A palavra no hebraico diz isso. Você muda a direção que você estava indo. Aqui você está aqui, ó. Paixões, pecado, tudo de errado. Aí você não fica aqui assim, fala assim, beleza. Não, mas estou com Jesus. Aleluia, estou com Jesus. Não. Arrependimento é você olhar para cá e falar, tchau capeta, tchau mundo, tchau coisa agrada a Deus. Dá uma bicuda no cão. Dá não. Pode dar sim, dá uma bicuda. E vira para o outro lado. Isso é arrependimento. É que falei de bicuda no cão, lembrei da música aí. A mente é só Jesus. E deixa eu te contar uma história. Tinha um evangelista que se chamava Gypsy Smith. Depois, se você quiser saber mais dele, você pesquisa na internet. Gypsy Smith era um evangelista britânico que conduziu campanhas evangelísticas nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha por mais de 70 anos. E ele conta um fato que realmente aconteceu nos anos que ele estava evangelizando. Eu vou contar isso para vocês agora. Que tem a ver com arrependimento. Gypsy disse o seguinte: em uma das suas cruzadas, dos seus cultos, ele orou depois do final da reunião. Várias pessoas aceitaram Jesus, receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, se arrependeram. E tinha um homem lá, ajoelhado lá no canto, chorando, sentado. E acabou a reunião e aquele homem continuou lá. E Gypsy chegou para ele e falou: ô meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Recebeu Jesus, recebeu o Senhor, não sei o que lá. Aí ele falou: eu queria muito receber o Senhor Jesus, mas eu não posso. Eu queria muito aceitá-lo, recebê-lo, mas eu não posso. E Gypsy disse o seguinte: como não? A palavra dele diz que se você se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, eu faço uma oração, e isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E o Senhor Jesus perdoa os seus pecados, e você é perdoado, você é salvo. Aí aquele homem disse assim: não, mas você não está entendendo, eu não posso. Ele falou: você pode sim. Ele falou: não, você não está entendendo, eu não posso. Por que então? Aquele homem disse assim: ó, eu levo a sério as coisas. E eu sei que se eu me arrepender, se eu entregar minha vida para Jesus, eu vou ter que tomar algumas atitudes. E sabe o que acontece? É que eu trabalho numa empresa e eu tenho um cargo até alto nessa empresa. E por quase 20 anos, eu venho roubando essa empresa. E eu roubei muito dinheiro dessa empresa. E o senhor sabe como que é as leis aqui na Inglaterra? E se eu confessar lá para o meu patrão, se eu falar o que eu fiz, se eu me arrepender e confessar, eu vou para a cadeia. E eu vou passar o resto da minha vida na cadeia. Porque as leis são muito rígidas. Então eu não posso fazer isso. Aí Gypsy olhou para ele e falou: bem, eu entendo o seu impasse. Mas deixa eu te falar uma coisa. É muito melhor você passar o resto da sua vida na cadeia. Mas vai ser um período de alguns anos. E depois você ter a salvação eterna com Jesus. Do que você não fazer isso e você não ser salvo, não ter a salvação eterna e ir para o inferno. E ele falou aquilo para aquele homem. E aquele homem foi para a casa dele. E ele disse que ele passou a madrugada inteira em claro, ele não conseguia dormir. Ele não sabia a decisão que ele ia tomar. E agora o que eu faço? E esse homem chegou. No outro dia, foi até o CEO da empresa, o dono da empresa. E ele esperou no saguão. E a mulher chamou: pode entrar, pode entrar. E ele entrou meio com medo, gaguejando. Ele falou: ô patrão, sabe o que é? Fala logo, desembucha. Não, sabe o que é? Fala, rapaz, meu tempo é precioso. Ele falou: então, é que essa semana eu fui ali na reunião lá do evangelista, do Gypsy Smith. Eu falei: o que tem? Está todo mundo indo lá?
Ah, mas o que tem? Vamos, meu tempo é precioso. Ele falou, então, patrão, é que eu tinha que te falar um negócio. Fala logo, rapaz. Ele falou, eu queria falar que por mais de quase os 20 anos que eu estou aqui, eu venho roubando a empresa, e eu venho fazendo isso, venho fazendo aquilo, e como eu tenho um cargo alto, a empresa não descobriu, e aí o patrão estava mordendo charuto, mordeu o charuto sim, e ele, realmente, eu fico muito triste de ouvir isso. Eu fico muito triste de saber disso. Esse final de semana a diretoria tinha se reunido, e nós decidimos que você ia ser promovido, você ia sentar naquela escrivaninha do meu lado, mas já que você disse isso, eu não tenho outra alternativa, senão você te mandar para a cadeia. Aí o patrão falou isso, olhou para ele estava assim, ó. Aí o patrão falou, você não entendeu, rapaz? Eu falei que você vai para a cadeia, vai passar o resto da sua vida na cadeia. Ele falou, eu sei, patrão, eu sei, mas não consigo te explicar, não tem o preço que eu estou sentindo agora. Eu me sinto de uma forma que eu nunca me senti na minha vida. E aquilo chocou o patrão. Ele falou, calma aí, deixa eu pensar. Bem, se eu te mandar para a cadeia, você nunca vai pagar o que você deve para a empresa. Se eu te promover, só com a diferença salarial você já começa a pagar. Não, tá bom, você está promovido. E falou, como eu estou vendo que você mudou mesmo de vida, hoje você está de folga. É uma história verdadeira. Pode pesquisar na internet depois. O que eu quero dizer com isso? Ele realmente virou as costas para o mundo. Virou as costas para o pecado, virou as costas para o diabo. É algo muito sério quando você se entrega 100% a Deus. Quando a sua vida é totalmente de Deus. Quando você leva a sério entregar a sua vida a Jesus, e quando você começa esse relacionamento, você acessa uma dimensão sobrenatural. E é Deus que faz o milagre por dentro na conversão, e por fora na nossa vida. É Ele que faz tudo. Aquele homem estava fadado a ser preso. E o que fez aquele patrão mudar de pensamento? Foi a decisão dele. Deus continua dando segundas chances. Basta que você se arrependa e mude a direção da sua vida. É Ele quem muda a sua vida por dentro e por fora. Não é esforço seu. Quando você se arrepende, quando você vira as costas para o pecado, para o mundo e se entrega totalmente a Ele. Então a pergunta é a seguinte: você já nasceu de novo? Você tem certeza que você já virou as costas e se entregou totalmente a Deus? Você tem certeza que você está salvo? Essa é a primeira experiência que eu ia querer falar hoje. Você tem que nascer de novo. Você tem que realmente estar salvo. Tem que realmente ter virado as costas para o mundo. Virado as costas para o diabo. Virado as costas para o pecado. Mudar a direção da sua vida. E eu não estou falando de ser perfeito. Ninguém é perfeito. Não há um justo sequer. Todos pecamos. E todos carecemos da graça dEle, do amor dEle. Nós somos pecadores. Mas eu estou dizendo de você tomar uma atitude radical. Falar, tchau, obrigado. E em outra direção. Essa é a primeira experiência que você tem que ter para ter um relacionamento com o Espírito Santo. Segunda experiência, o batismo no Espírito Santo. Deixa eu te falar, muitos cristãos que já nasceram de novo, você já nasceu de novo. Você virou as costas para o mundo. Você realmente ama o Senhor Jesus. Mas você não pode ter uma amizade profunda, uma intimidade profunda com o Espírito Santo, porque você não tem essa segunda experiência. Eu vou te provar na Bíblia. O pastor está viajando. Não, só se for viajar na palavra. Com Jesus aí ficou assim, leva aí. Não leva não, tá bom aqui. Olha o que diz lá em João, capítulo 14, versículo 17 e 18. João 14, 17 e 18. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês, que nasceram de novo, são filhos de Deus, o conhecem, pois ele vive
com vocês e está em vocês, dentro de vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E você tem que entender o seguinte: naquele momento que o Senhor Jesus disse isso para os discípulos, Ele estava junto com os discípulos. Ele estava andando juntamente com eles. Então o Espírito Santo estava, de certa forma, com eles, porque o Espírito estava sobre Jesus, não é? E o que Ele disse? Ele falou, ó, é melhor que eu vá, porque Ele vai estar dentro de vocês. Hoje, eu só posso estar aqui com Pedro, Tiago, João, no barquinho. Hoje eu só posso estar com um, com outro. Mas quando eu for, Ele estará dentro de vocês todo o tempo. Ele estará sempre com vocês. Ah, então beleza, essa experiência que eu quero ter. Todo cristão nascido de novo tem o Espírito Santo morando dentro. Lá em João capítulo 20, 21 e 22, diz o seguinte: novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Preste atenção no que diz o versículo. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. E eles não tinham o Espírito Santo ainda. Jesus soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo para morar dentro. Hoje é diferente. Você recebe o Senhor Jesus, se arrepende, vira as costas para o mundo, automaticamente você nasce de novo e você já recebe o Espírito Santo, a qual clama no seu coração, Abba, Pai. Então Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. E então eles estavam iguais a qualquer cristão nascido de novo. Eles estavam igual eu, estavam igual você. Eles já tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles acreditavam na morte e na ressurreição de Jesus. Já tinham virado as costas para o mundo, para o pecado, para o diabo. Já haviam entregue a sua vida a Jesus. E o próprio Espírito Santo estava habitando dentro deles. Qualquer pessoa que nasce de novo, já tem isso. Mas Jesus disse algo para eles. Até agora eu falei o que você tem. Olha o que Jesus disse para eles. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Coloque esse texto na tela. Não sou eu que digo. É a palavra dele que diz. Olha o que Jesus disse. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não foi um pedido, não. O que é uma ordem? Vai e faça. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Opa, mas eles já tinham o Espírito Santo dentro deles, não tinha? Jesus já tinha soprado o Espírito Santo dentro deles. Eles estavam igual a qualquer cristão que hoje tem o Espírito Santo dentro deles. Mas ele disse assim, ó. Pela promessa de meu Pai, por qual te falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados no Espírito Santo. Aí está com, mas é no Espírito Santo. Mas, e lá no versículo 8, coloca Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então Jesus deixou claro que eles precisavam dessa segunda experiência. Jesus falou, eu soprei o Espírito Santo sobre vocês, mas vocês vão para Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois que vocês forem batizados, vocês forem revestidos, aí vocês vão fazer o que eu lhes ordenei. E a palavra batizar, ela significa imersão. Jesus quis dizer para eles o seguinte, ei, antes de vocês irem pelo mundo, vocês têm que ir para Jerusalém buscar essa segunda experiência. Antes de vocês saírem para pregar em Judéia, Samaria e até os confins da terra, vocês têm que ir para Jerusalém para receber essa segunda experiência. Deixa eu te falar uma coisa. Por muito tempo eu falei assim, eu não vou ministrar isso na igreja, porque talvez tem uns irmãos que ainda não receberam essa experiência. Talvez eles vão ficar chateados. Mas não, eu estava errado. Isso está disponível para qualquer cristão. Qualquer cristão pode receber esse batismo no Espírito Santo. Se você não tiver essa segunda experiência, não é a mesma coisa. A prática da vida cristã não vai ter nenhum poder sobrenatural te auxiliando.
Calma que não tome conclusões na sua cabeça ainda, que eu vou continuar indo na Bíblia para o Espírito Santo te mostrar que você precisa ter essa segunda experiência. Isso não é uma opção de um self-service. Não é um cardápio, eu não quero o Espírito Santo. Não, porque eu já tenho ele, não quero o poder dele. Não. Vamos lá, vamos continuar. Preste atenção. Uma coisa é você beber a água. A água é um dos símbolos do Espírito Santo. Uma coisa é você beber a água e essa água estar dentro de você. Outra coisa é você mergulhar numa piscina. Vocês estão entendendo? A água é um dos símbolos do Espírito Santo, ok? Isso está na Bíblia. Uma coisa é você beber a água, o Espírito Santo mora dentro de você. Outra coisa é você mergulhar na piscina e a água está por dentro, está por fora, está por toda parte, envolvendo a sua vida. Eu fui um buscador crônico do batismo no Espírito Santo. Cara, eu ficava assim, ó. Eu falava para o Espírito Santo, é uma mancada isso aí. Do lado recebe, do outro recebe, da frente recebe. Só eu que não recebo batismo do Espírito Santo. Aí sabe o que ele fala para mim? Eu quero mais de você. Eu quero mais de você. E eu era um buscador crônico. Eu falava, não é possível. Todo mundo tem esse negócio, eu quero também. E eu também vou chegar nessa parte que não é barulho, não. Poder dele, ser batizado nele. Isso aí vai estar no próximo sermão de domingo que vem. Mas não é para você só ficar falando de outras línguas. Isso é uma ferramenta só. E eu falava, Espírito Santo, não. Trabalhava nos encontros com Deus. Eu era intercessor. E o pessoal falava assim, vamos lá. Vamos orar agora. Orar para o pessoal receber o batismo do Espírito Santo. E eu assim na minha cabeça. Eu vou orar para os outros receber, nem eu recebi. Como assim? Eu lá quero assim, né? Mas o Senhor, ele lê nossos pensamentos. Até o sentimento do coração ele já leu. Como assim? Eu vou orar pelo... Eu quero mais de você. Quero mais de você. E eu fui buscando. Só que eu não vou contar minha experiência do batismo hoje, semana que vem. Você vai ficar curioso. Mas recebi com juros, correção monetária. Esse dia ele ainda me cobrou. Você não disse que ia ficar orando um monte de tempo comigo? E agora? Eu falei, foi mal. Então, quando o cristão recebe esse batismo, ele fica cheio por dentro e por fora, totalmente molhado por essa água, totalmente molhado pelo Espírito Santo. Se nós formos olhar para a Bíblia, lógico que depois do Pentecostes, quando os apóstolos receberam o batismo no Espírito Santo a primeira vez, eles continuaram ficando cheio e tendo novas experiências. Aí você pode dizer assim, pastor, mas eu não ligo. Eu não quero ser batizado no Espírito Santo. Eu não ligo, não quero, não tem problema não. Qual a razão para eu ser cheio do Espírito Santo? Eu não estou dizendo do fruto, que o fruto também vem junto. É o pacote completo, irmão. Deus não te dá nada pela metade. Você está entendendo? Qual a razão para eu ser batizado no Espírito Santo? Você está falando que aí batizado no Espírito Santo, mas por que eu deveria? Por quê? Eu estou bem assim até hoje. Eu venho na igreja. Eu tenho até minha carteirinha de membro. Eu tenho até cargo na igreja. Eu nunca recebi o batismo no Espírito Santo. Para mim está de boa. Por que eu deveria então me importar com isso agora? Jesus explica isso. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Coloca na tela, por favor. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos ler de novo o texto que agora eu vou fazer a explanação dele. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8. Mas receberão poder. Essa palavra poder significa dunamis, significa dinamite. No original do grego. Vocês receberão um poder como uma dinamite. Vocês receberão esse poder na vida de vocês quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão, preste atenção, minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E por que eu tenho que ser batizado no Espírito Santo? Vocês receberão poder para serem as minhas testemunhas. O texto que está dizendo, interpreta ele. Vocês têm que receber poder para poder ser minhas
testemunhas. E sabe o que significa a palavra testemunha no original? Produtores de prova. Você tem que receber poder para você produzir prova a respeito de mim. Vocês estão entendendo por que você tem que ser batizado no Espírito Santo? Aí você pergunta assim, por que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele não foi lá se mostrar para os fariseus? Falar assim, aí cambada, vocês mataram eu aqui, ó, vai, se ajoelha tudo, se arrepende. Por que Jesus, depois que ressuscitou, não foi lá se mostrar para os fariseus, para as autoridades? Porque ele só apareceu para 500 discípulos. Por quê? Já se perguntou? Jesus ressurreto, maravilhoso, por que ele não foi lá se mostrar para os fariseus, para as autoridades, para quem tinha matado ele? Preste atenção, porque a pessoa para se converter, ela tem que ter fé na palavra de Deus, é através da fé. E ele enviou os discípulos para pregarem a palavra, mas como as pessoas acreditariam? Imagina, você chega lá e fala assim aos discípulos, eu vim te falar de Jesus Cristo, Filho de Deus, que é poderoso, que morreu, ressuscitou depois do terceiro dia. Depois do terceiro dia ele ressuscitou. Eu estou te contando. E eu vi ele subindo aos céus assim, devagarzinho, devagarzinho. Depois ainda chegou uns anjos e falou, não chorem. O Senhor Jesus que foi, vai voltar. Falasse isso para alguém, naquela época, eles tinham um monte de deuses. A pessoa ia falar assim, eu não acredito no que você está dizendo. Quê? Jesus morreu? Ressuscitou? Depois do terceiro dia? Você viu ele subindo aos céus? Eu não vou acreditar nisso aqui, Tem os deuses que eu oro, tenho tudo a cultura nossa. Como as pessoas iriam acreditar que o morto ressuscitou? Como elas iriam acreditar que ele subiu aos céus? Como essas pessoas iam acreditar que ele era o Filho de Deus? Como essas pessoas acreditariam que o Senhor Jesus perdoaria seus pecados? Sabe por quê? Exatamente porque os discípulos eram produtores de provas. Eles eram testemunhas. Ele falava, levanta e anda em nome de Jesus. Ó a prova aí. Quer? Seja curado. Os demônios saíam aos berros. Produtores de prova. Volte a enxergar. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Produtores de prova, cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. Você é produtor de prova? Você é testemunha de Jesus? Quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós estamos aptos a produzir essas provas. Entenda uma coisa, eu sempre falo para os meninos aí, a pessoa fala que não está muito bem, você ora por ela antes? Você dá pelo menos a oportunidade do Espírito Santo curar ela? Se ele não quiser curar, a pessoa vai no médico tomar remédio, e a ciência, foi Deus que deu a capacidade para a ciência, está tudo certo. Mas se pelo menos fala assim, em nome de Jesus, enfermidade, saia. Ou se apareceu um endemoniado na sua frente, você fala o quê? Você fala que você sai correndo, não, irmão. Você é homem ou você é um rato? Em nome de Jesus, sai dele. Produtores de prova. Essa experiência é extremamente importante para nós cristãos. É tão importante que se você for analisar, o que aconteceu com aqueles homens que eram covardes, que fugiram quando Jesus foi preso? Não ficou um, e um ainda saiu correndo pelado. Está na Bíblia. Se você ler a Bíblia, você acha lá. O que aconteceu com esses homens covardes? Depois de 50 dias, nem pareciam mais a mesma pessoa. Pareciam outros homens. Eles mudaram totalmente. Eles pregavam com ousadia depois dessa experiência no Espírito Santo. Eles sorriam, eles se alegravam por sofrer chicotadas e martírio por Jesus. Falavam assim, está na Bíblia, irmão. Eu apanhei por causa do nome de Jesus. Está escrito. Está escrito. Eles não tinham medo de nada. Eles eram guiados pelo Espírito Santo. Se nós lermos sobre a vida desses homens, parece que estamos falando de outras pessoas. E o que mudou na vida deles? O que mudou com os discípulos? O que mudou foi o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo te ajuda a vencer os pecados. Tudo muda em sua vida. E como que recebe esse batismo no Espírito Santo? Como que você recebe esse batismo no Espírito Santo? Semana que vem, ou no final do culto.
Mas entenda, depois dessas duas experiências, aí sim nós iremos conseguir cultivar uma amizade, uma intimidade, um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E nós devemos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Vocês já conseguiram entender quem está cuidando de vocês aqui? Na Bíblia ele é chamado do Espírito de Jesus. O Espírito de Deus e o Espírito Santo. Se você não falar com ele, você está frito. Morreu. Agora deixa eu fazer um contraponto. Muitos cristãos já nasceram de novo. Amam ao Senhor Jesus. Às vezes já foram até batizados no Espírito Santo. Preste atenção no que eu vou falar agora. Mas, mesmo tendo batismo no Espírito Santo, mesmo tendo nascido de novo, não conseguem andar uma vida de vitória. Agora pegou. Por quê? Eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu já nasci de novo, e por que eu ainda não consigo andar em vitória? Preste atenção, para você que é batizado no Espírito Santo, se acha superior a alguém. Muitos vivem apenas de fachada, para parecer que está tudo bem. E preste atenção, não quero deixar ninguém triste. Essas pessoas amam ao Senhor Jesus. Eles não estão sendo falsos. Realmente a pessoa ama o Senhor Jesus. Ela nasceu de novo, recebeu o batismo no Espírito Santo, mas não anda em vitória. Ela não, e finge que está tudo bem. Ela não está sendo falsa. Ela ama de verdade o Senhor Jesus, mas não consegue andar em vitória. Se eu pudesse dar um exemplo, seria mais ou menos o seguinte. Pensa num casal de irmãos da igreja. Não dessa igreja, tá bom? De outra igreja. Vindo para o culto. Aí no meio do caminho, a mulher. E o cara. A mulher. E o cara. Vê o caminho inteiro, chega perto da igreja. Cala a boca, chegou na igreja. Depois na conversa aí. Aí chega ali. Ô irmão, tudo bem? Rapaz, isso não acontece aqui. Em outras igrejas. Ou depois do culto. Aí o culto abençoado aqui. Aleluia, glória a Deus. Aí vai embora. Uma treta, irmão. Um excesso de comunhão. Pode não, irmão. Entenda, você não está sendo falso. Você ama o Senhor Jesus. Entenda o que eu estou dizendo. Você não está sendo falso. Você ama Ele de verdade. Quando você se derrama aqui, você ama Ele. Mas você não consegue andar em vitória. E Deus não quer que a gente viva assim. E eu vou contar uma história. Uma outra história. Havia um homem muito rico que morava em Paris. E esse homem era muito rico, tinha muitas posses. E ele estava com muito problema. Ele falou, eu vou no psicólogo mais famoso aqui da cidade. E ele foi nesse psicólogo mais famoso que tinha. E o psicólogo era bem requisitado, não tinha quase horário. Mas o homem era muito rico. O psicólogo falou, vou atender, né? Sabe como que é? Isso aí não é só de psicólogo, estou falando de toda a profissão, né? A pessoa falou, não, pessoa importante, eu tenho que atender. Só que aí o psicólogo falou assim, mas se eu falar, aleluia, se eu falar assim para ele, as coisas de praxe, as coisas normais, ele vai embora e nunca mais vai voltar. Então eu vou ter que falar alguma coisa diferente para ele, alguma coisa assim, fora aqui dos parâmetros. Aí esse homem chegou e falou, sabe o que acontece? Eu não tenho alegria. Eu tenho um vazio, um buraco dentro de mim. Eu e você, nós sabemos que ele precisava de Jesus. O que faltava na vida daquele homem era Jesus. Nós sabemos disso, mas ele não sabia até então. E eu tenho esse buraco, eu não tenho alegria. Aí o psicólogo falou, o que eu vou falar para esse homem? Já sei. Sabe o que você faz? Você vai num circo. Você vai num circo, o circo da cidade aqui tem um palhaço. Pensa num palhaço que é palhaço. Palhaço, muito palhaço. Aquele palhaço vai fazer você dar risada. Isso vai ativar alguma coisa na sua mente. É uma história que eu estou contando, tá bom, irmãos? História, beleza? Mas o sentido vocês vão entender. Aquele palhaço vai ativar alguma coisa na sua mente e você vai conseguir produzir alguma coisa, você vai ficar feliz. E você dá risada. Eu fui nesse circo e eu não aguentava de tanto dar risada aquele palhaço. E esse homem falou, não, doutor, você não está entendendo. Você não está entendendo. Ele falou, não, vai lá nesse palhaço, vai dar certo. Eu estou entendendo. Ele falou, não, você não está entendendo. Tá bom, por que eu não estou entendendo? É porque esse palhaço sou eu. Todas as noites, milhares de pessoas vão lá me ver.
E eles realmente dão risada. Realmente eles chegam e falam, nossa, eu precisava disso. Você mudou meu dia. Minha vida eu precisava disso. Só que eu sei que eu não posso ajudar eles. Porque se eu faço isso com eles, eu continuo desse jeito. Isso não quer dizer que eles estão felizes. Quer dizer que eu sou só fazendo um teatro. Mas se eu não sou feliz, não adianta eu fingir que eu sou feliz. E muitas vezes, os cristãos que amam o Senhor Jesus, que já se converteram, já nasceram de novo, foram batizados no Espírito Santo, estão fazendo igual esse palhaço, fingindo que está tudo bem. Mas não está bem. E o Espírito Santo quer mudar isso na nossa vida hoje. Vocês estão entendendo? Então, a mensagem de hoje, vocês têm que entender que vocês precisam dessas duas experiências. Vocês precisam nascer de novo e vocês precisam ser batizados no Espírito Santo. Para quê? Eu vou continuar semana que vem. Mas agora vou concluir. Não se trata de uma experiência, e sim de um relacionamento. Lá em 2 Coríntios capítulo 3, ele fala da nova aliança, fala do ministério do Espírito. Em 2 Coríntios 3:8, Paulo escreve o seguinte: não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Lá em 2 Coríntios 3:18, diz que só existe uma transformação por causa do Espírito Santo em sua vida, fazendo isso diariamente. Ele que vem construindo o caráter de Jesus dentro de nós. É o Espírito Santo, através do fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a paciência. Ele vem construindo isso dentro de nós. É Ele. Agora, se nós não nos relacionamos com Ele, se nós não somos batizados no Espírito Santo, para cultivar esse relacionamento com Ele, vai ficar complicado. Lá em 1 Tessalonicenses 5,19, o texto diz o seguinte: não apaguem o Espírito Santo. Ué, você consegue fazer a expressão parar de existir? Ele é Deus? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele quer dizer assim: não extinguais o Espírito, não apagueis o Espírito, não diminua a ação dele na sua vida, não deixe o fogo se apagar, alimente esse fogo. E talvez você escutou tudo que eu falei agora e falou assim: pastor, você está super valorizando o Espírito Santo, hein? Irmão, essa igreja é cristocêntrica. O centro dela é Cristo. Vai continuar sendo Cristo. Mas quem valorizou o Espírito Santo foi o próprio Jesus, não fui eu. Coloca para mim Mateus, capítulo 12, versículo 31. Quem supervalorizou o Espírito Santo foi o próprio Senhor Jesus. Olha o que está escrito lá. Ah, não está não. Mateus 12, 31. Por esse motivo, digo a vocês: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra não. Põe o 32. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, contra Jesus, será. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nesta era, nem na que há. Quem supervalorizou o Espírito Santo não fui eu, foi Jesus. E o que nós lemos, João 14, nós temos que entender que o Espírito Santo não é o step. Ele não é Jesus foi e mandou o Espírito Santo, não. Ele é Deus. E Ele veio te ajudar. E Ele veio te auxiliar. E Ele veio mudar a sua vida. Ele veio construir o caráter de Jesus dentro de você. Ele veio te dar condições de vencer o pecado. Ele veio te dar ferramentas para poder viver uma vida com sucesso. O Espírito Santo que te ajuda em tudo. Não podemos negligenciar Ele. João 16, 12, 13. Convém que eu vá. Eu preciso ir para que Ele venha. Ele precisa vir. Ele vai subir o nível e a compreensão de vocês. Pessoal do louvor, vem cá. Vocês entenderam? Esse é o primeiro dia da série do Espírito Santo. Semana que vem está a parte 2. O Espírito Santo me incomodou. Sabe por quê? Porque nós começamos ensinando, pregando, mostrando. E pessoas
aqui junto conosco, sendo batizado no Espírito Santo, cultivando uma vida em vitória contra o pecado. E por algum motivo nós paramos, mas a nuvem andou de novo. E essa igreja só vai voltar a crescer, só vai voltar a andar em vitória. O seu casamento só vai melhorar, na sua casa só vai melhorar, os seus filhos só vão melhorar a partir do seu relacionamento íntimo e a sua amizade profunda com o Espírito Santo. E para que eu preciso ser batizado no Espírito Santo? Para cultivar essa amizade. E eu vou falar na semana que vem a ferramenta para você fazer isso. E talvez você hoje esteja aqui pensando: poxa, eu até já tive vontade muitas vezes. Por muito tempo na minha vida eu vi todo mundo aí falando em línguas e o pessoal. E eu achava assim que eu tive vontade, mas aí depois eu falei: tá, não quero mais também, tanto faz. E talvez nós vamos orar daqui a pouco, e talvez o Espírito Santo não te batize hoje. Mas siga o meu exemplo. Eu demorou um cadinho, mas eu insisti. Eu insisti, porque era importante para mim. E continua sendo importante. E por eu insistir, uma hora Ele me batizou, Ele me imergiu, Ele veio sobre mim. Aí eu mergulhei dentro da piscina. Aí vem com juros e correção monetária. O que eu quero colocar no seu coração: não pense que o batismo no Espírito Santo é algo que você pode deixar de lado na carreira e na sua vida cristã. Não é. E você que talvez foi batizado no Espírito Santo, você acha que talvez a experiência é só aquele dia? Não. Você tem que cultivar isso. Mas vai depender de você. Pastor, mas eu não recebi ainda. Mas vai receber. Continua buscando, continua pedindo. Semana que vem eu te conto como foi a minha experiência. Continua insistindo. Isso é importante. Então tenho duas perguntas para você para finalizar. Primeira, você nasceu de novo? Você já virou as costas para o mundo? Você já mudou a sua maneira de viver? Você já é salvo? O Espírito Santo já mora dentro de você? A segunda é: você já é batizado no Espírito Santo? E se você é, por que você não vive vitória? Por que você vive igual aquele palhaço, vivendo de aparência? Nós temos que ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Apaga as luzes, por favor. Eu vou te incentivar a orar agora. Como eu disse, não é um opcional. É algo necessário para a sua vida e para a minha vida. Se você ainda não tem certeza que você nasceu de novo, tenha coragem hoje. Não importa quanto tempo você tem de igreja. Tenha coragem e fala: Senhor, eu ainda tenho dúvida que eu nasci de novo, mas eu quero hoje tomar uma decisão perante o Senhor. Eu quero virar as costas, dar um giro de 180 graus e ir na sua direção. E se você já nasceu de novo, fala: Espírito Santo, eu preciso dessa experiência. Eu preciso ser batizado no Teu Espírito. Eu preciso ser testemunha. Eu preciso ser produtor de provas. Eu preciso manifestar o Teu reino. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. As palavras que eu falo precisam carregar poder. Sabe por que talvez você não ganha muitas pessoas para Jesus? Porque falta poder nas palavras. E esse poder vem através do batismo do Espírito Santo. Então ore, 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 ore. Se entrega, se derrama. Faz alguma coisa. Não saia por aquele portão da maneira que você entrou aqui.
Se arrependa, peça perdão a Ele, peça perdão ao Senhor Jesus, peça para ser cheio dele.